Sejam todos muito bem-vindos ao canal Curiosidades. Hoje vamos falar sobre como surgiu o futebol no Brasil. Fique conosco até o final desse vídeo. Assim como na maioria dos outros países, o futebol no Brasil chegou pelas mãos dos ingleses. Em 1894, Charles Miller, um jovem filho de pai escocês e mãe inglesa e nascido no Brasil, retornou a São Paulo após realizar seus estudos na Inglaterra, trazendo consigo 2 bolas dentro da mala, uniformes e um livro com as regras estabelecidas. Há pesquisas que sugerem que a atividade já vinha sendo praticada em solo nacional, trazida por outros expositores. Contudo, a hipótese a partir de Charles Miller é a mais aceita e difundida no cotidiano brasileiro. De qualquer forma, Charles Miller contribuiu fortemente para a difusão da prática como esporte e para a criação de clubes. Por isso, ele é conhecido como o pai do futebol brasileiro e teve participação efetiva no primeiro jogo realizado no país, que aconteceu na capital paulista, em 14 de abril de 1895. Os times que disputaram a primeira partida eram compostos de um lado pela equipe formada por Charles Miller e por estrangeiros ingleses que viviam e trabalhavam no país. Os times ganharam o nome de Companhia de Gás e São Paulo Railway, sendo que a segunda equipe venceu o jogo por uma diferença de 2 gols, um placar de 4-2. Após a chegada ao país, o futebol rapidamente se popularizou na sociedade. Inicialmente, a adesão aconteceu de maneira elitizada, pois era restrito à aristocracia da sociedade brasileira. No entanto, com o crescimento urbano do país, o esporte popularizou-se entre as camadas populares, com a organização dos clubes de futebol. O São Paulo Athletic Clube foi a primeira equipe de futebol do Brasil, formada em 1894 por Charles Miller. Já a Associação Atlética Mackenzie College foi o primeiro time voltado para brasileiros em 1898. O primeiro clube destinado só ao futebol foi o Paulista Esporte Clube Internacional, fundado em 1899 e já extinto. Logo depois, no mesmo ano, foi fundado o Esporte Clube Germânia pelo alemão Hans Noblin, hoje com o nome de Esporte Clube Pinheiros. Devido à extinção do departamento de futebol do Germânia, o Esporte Clube Rio Grande é considerado o primeiro clube de futebol ainda em atividade a ser fundado no Brasil. Está localizado na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Em homenagem ao clube, a extinta CBD, hoje CBF, em 1976, instituiu a data de fundação do clube, 19 de julho, como o Dia do Futebol. A Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, São Paulo, é o clube mais antigo em atividade depois do Esporte Clube Rio Grande, fundado em 11 de agosto de 1900, 23 dias depois. O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, viesse a ficar em segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se clubes de futebol, como o Flamengo, Vasco da Gama e Botafogo, no Rio de Janeiro. A primeira equipe de futebol carioca foi o Fluminense Futebol Clube, fundado no ano de 1902. Também foi a primeira equipe a cobrar ingressos para uma partida de futebol no Brasil, realizada contra o Paulistano, quando aproximadamente 2.500 pessoas acompanharam o duelo. Esse jogo também foi marcado como o primeiro que teve o comparecimento de um chefe de Estado, o então presidente da República, Rodrigues Alves. O jogo chegou ao Brasil apenas 6 anos depois da proclamação da República e 7 anos depois da assinatura da Lei Áurea.
Por isso, não era de se abismar que o futebol fosse apenas disputado por brancos. Os negros só começaram a jogar de forma profissional em 1920 e muitos deles eram obrigados a entrarem em campo maquiados com pó de arroz, tudo na tentativa de esbranquiçar o jogador. O primeiro time a dar de forma efetiva espaço para os negros em um esporte elitista foi o Vasco. Por isso, um dos fatos emblemáticos são que em 1923, um time carioca chamou muita atenção, disputando o campeonato com um clube formado apenas por negros. Alguns anos depois, os camisas negras mudaram o modo como o futebol era visto. O time de negros vencia de forma impressionante e, com isso, os torcedores que começaram a se interessar pelo esporte vinham também das camadas mais pobres da sociedade. No entanto, isso provocou uma cisão no campeonato carioca e o campeonato foi dividido, tudo para que o futebol continuasse a ser um esporte de brancos elitistas. Todos esses episódios retardaram a visão do futebol como um jogo popular. Apesar de o início ter sido em 1933, apenas durante a Copa de 1950, a seleção brasileira, que possuía jogadores negros reconhecidos internacionalmente, trouxe a todas as camadas a paixão pelo futebol. Com o esporte popularizando-se e a demanda de público e jogadores aumentando, as fábricas, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, começaram a promover a construção de campos para atrair operários à prática do futebol. Em 1940, a casa dos grandes clubes de futebol paulistas foi o estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu, e em 1960 foi inaugurado o Cícero Pompeu de Toledo, também chamado de Morumbi, o maior estádio privado do país e sede dos jogos do São Paulo Futebol Clube. No Rio de Janeiro, foi inaugurado em 1927 o Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário. Para a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, foi construído o que viria a ser o maior estádio do mundo, o Maracanã, cujo nome oficial é Estádio Jornalista Mário Filho. Porém, após passar por reformas para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, o estádio perdeu o status de maior do mundo, embora ainda seja o maior do Brasil. Infelizmente para os brasileiros, o Maracanã foi palco de uma triste derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 1950. Nossa seleção perdeu para o Uruguai de 2-1, episódio que ficou conhecido como Maracanaço. Na época, o Brasil era o favorito para conquistar o troféu. A decepção é comparável à recente derrota de 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa de 2014, também realizada no Brasil. Passados mais de 100 anos da chegada do futebol, o Brasil transformou-se em uma grande potência no esporte e é reconhecido mundialmente como o país do futebol. A seleção brasileira masculina é detentora de 5 títulos mundiais, 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e os clubes brasileiros são donos de 10 títulos mundiais, entre Intercontinental e Mundial de Clubes, e 22 títulos sul-americanos, levando em consideração a Copa Libertadores da América. Já a seleção brasileira feminina venceu 8 vezes a Copa América Feminina, 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2018 e 2022, e 2 vezes os Jogos Pan-Americanos. Quanto à Copa do Mundo, as melhores campanhas foram em 2007, conquistando a posição de vice-campeã, e em 1999 alcançando o 3º lugar do campeonato.
Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.